Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Em Família. Hoje é quarta-feira, 25 de outubro. Nós estamos na lição número 4 e o título da lição de hoje é A Missão de Abraão. Pai, faz uma oração para nós começarmos nosso estudo. Oremos. Nosso bondoso Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por nos encontrarmos aqui para estudar a Tua palavra. Teu Espírito em nós nos conduza nesse estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A lição de quarta-feira começa com a pergunta número 4. Diz assim: Leia Gênesis capítulo 19, dos versos 1 a 29. Qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão? Nós vamos fazer o nosso estudo, as nossas leituras, e no final desse dia nós vamos responder juntos essa pergunta. Muito bem, e a lição desta quarta-feira vai introduzir o nosso estudo apresentando Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Depois que o seu pai morreu, ele passou a viver com Abraão. E a lição pontua aqui certa influência de Abraão no comportamento de Ló. Nós vamos avançar na leitura bíblica também. É muito importante a leitura de hoje, que é Gênesis 19, versículo 1 ao 29, em que narra a sequência da história. Depois que os anjos e o Senhor Jesus aparece para Abraão falando sobre a sentença de Sodoma e Gomorra, ele avança na história ali para o capítulo 19, apresentando o episódio em que Ló recebe os anjos na sua casa. E ele repete o comportamento que Abraão teve, de hospitalidade, de amor, de interesse pelo próximo, convidando esses anjos para pernoitarem na sua casa, para se alimentarem. Se mostra muito hospitaleiro, muito caridoso. E o comentário da lição vai nos levar a acreditar numa certa influência de Abraão com esse comportamento. Talvez o tempo que Ló tenha passado convivendo ali junto à família de Abraão tenha o ensinado a respeito dessas ações, desses comportamentos. São qualidades espirituais, né, Júnior, que Abraão, em missão, conseguiu influenciar Ló. Isso é muito importante. Nós, na nossa missão, orientados por Deus, sempre estamos a influenciar alguém. É interessante que a lição no dia de hoje ela vai trabalhar sobre resultados. Vai falar um pouquinho sobre como foram os resultados da missão de Abraão. E aqui a lição ela começa falando de Ló. Ló foi um resultado da missão de Abraão. Nós vimos que no domingo Abraão tinha influência sobre a sua casa e isso se expandia para outras pessoas fora da sua casa. Então Ló ali ele era resultado de uma influência de Abraão. Nós vamos ver mais para frente no estudo de hoje que vamos falar sobre o livre-arbítrio, né, que a escolha final é da pessoa, e teve pessoas que não foram influenciadas, infelizmente, pela vida de Abraão. Um outro ponto abordado na lição de hoje é o amor de Deus pelo ser humano caído em pecado. No relato que nós estudamos no estudo de terça-feira e de hoje, mostra que essas cidades ali, elas estavam corrompidas. A maldade das pessoas era algo tremendo. Mas antes de destruir, Deus deu ainda uma última chance. E esse aspecto faz parte da característica de Deus. O profeta Amós, em Amós capítulo 3, no verso 7, ele diz que Deus não faz nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, nós vimos que os anjos ali conscientizaram, informaram, aliás, a Abraão. E eles foram na cidade e informaram isso a Ló. Então, centenas de pessoas ali, talvez milhares de pessoas, tiveram a oportunidade de se arrepender. Mas, infelizmente, usando o que o Alexandre falou, o livre-arbítrio, apenas 4 pessoas saíram daquela cidade e apenas 3 foram salvas. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que vai trabalhar
enquanto houver oportunidade, enquanto houver chance, enquanto o ser humano tiver um fôlego de vida, ele vai lutar para que ele seja salvo. A prova disso, né, pai? A lição ainda apontou aqui no final que um pequeno número de moradores de Sodoma que foram salvos, né? Nós vamos ver na história que apenas Ló e a sua família saíram da cidade salvos ali, né? Isso diz muito sobre a nossa missão, né? Muitas vezes, é claro, nós queremos que todos se salvem, né? Todas as pessoas, mas como nós falamos, a escolha final vai ser da pessoa, né? Então, a lição até fala aqui: nem todos serão salvos. Nossa tarefa é convidar o maior número possível de pessoas a escolher Jesus. Então, a nossa missão é levá-las a Jesus, mas a decisão final vai ser delas, né? E isso vai de encontro também, Ale, com o que nós já estudamos aqui, né? Que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Além do aspecto do livre-arbítrio de cada um, escolher a salvação ou não, vai também nos ensinar sobre a nossa missão, que nós não temos o poder de convencimento sobre ninguém. Nós estamos em missão, mas quem opera o convencimento é o Espírito Santo, e respeitando o livre-arbítrio de cada um. A lição traz aqui ainda uma afirmação assim: Deus nos ajuda por meio do Espírito Santo, mas nunca irá contra a vontade de ninguém. Livre-arbítrio significa que, no fim, a salvação se resume à escolha de cada um, né? Então, o trabalho do Espírito Santo é contínuo e as chances são inúmeras. As pessoas estão recebendo, estão tendo contato com o Evangelho. Nós somos usados, participamos da missão, mas nós não temos poder final na decisão das pessoas. Essa abordagem é uma abordagem bem equilibrada, né, que nos leva a um equilíbrio. A missão é de Deus. Nós somos missionários de Deus. Tomamos a missão com o poder de Deus para anunciar essas boas novas, esse evangelho eterno. Jesus disse: vão pelo mundo inteiro, pregue o evangelho a todas as criaturas. Essa é a missão. Isso nós devemos fazer, direto ou indiretamente, precisamos fazer, porque a missão de Deus é a nossa missão. Aí ele conclui o versículo dizendo: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, quem exercer o livre-arbítrio e deixar o Espírito trabalhar, ter a fé necessária para crer e tomar decisão, será salvo. Então, muitas vezes nós queremos tomar esse resultado como nosso, e quando ele não acontece, nós trazemos o sentimento de culpa para nós. Porque nós não estamos fazendo dessa ou daquela maneira, e etc. E nós estamos vendo aqui na história de um patriarca, o chamado pai da fé, mesmo o seu trabalho, mesmo a sua consagração, o seu interesse, hospitalidade, amor, oração, tudinho, levou a salvação apenas a 3 pessoas que tomaram as decisões corretas. É interessante, né, que nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos de frustração, de desânimo. Sim. Então, essa compreensão, né, da missão vai fazer com que a gente lide melhor com esses sentimentos, realmente, né? Porque a partir do momento em que você entende que você está fazendo a sua parte, Deus está fazendo a dele, e vai das pessoas escolherem, né? Então você vai saber se relacionar melhor com esses sentimentos. E Alexandre, isso é muito importante, inclusive para a nossa audiência aqui. Nessa última semana, nós temos recebido aqui no projeto Ore Comigo, acho que já algumas dezenas de pessoas pedindo por seus familiares, parentes que estão afastados do caminho de Deus. E quem não tem parente afastados do caminho de Deus e que gostariam de vê-los novamente seguindo ao Senhor e se preparando para o encontro com Jesus, recebendo a salvação. Então, que essa mensagem traga esperança ao seu coração, faça o seu melhor, testemunhe, exerça a missão, e o resultado é com Deus. O que tiver que ser, Deus vai trabalhar intensamente para que aconteça. Mas o livre-arbítrio é da pessoa. E enquanto isso, né, Pai, nós podemos exercitar
uma dessas qualidades que nós estudamos aqui nessa semana. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo amanhã e nós temos aprendido também sobre a oração intercessória. Foi uma das qualidades apresentadas por Abraão. Nós podemos exercitá-la com os nossos amados, com as pessoas que nós queremos bem e gostaríamos de vê-las aos pés do Salvador. Assim, depois desse estudo maravilhoso e agora fazendo a leitura juntos aqui na classe do texto bíblico, nós podemos responder a pergunta juntos. A pergunta número 4 diz assim: leia Gênesis capítulo 19, versículo 1 ao 29, a história de Ló, nós já pontuamos aqui. Qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão? Muito bem, o texto é longo, você pode ler essa história completa aí no seu estudo diário. Nós escolhemos aqui o versículo 15 e o 26 para responder essa pergunta, do capítulo 19. Diz assim, 15. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. E o versículo 26 diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. E a partir da leitura desses 2 versículos, nós retomamos a pergunta: qual foi o resultado do espírito de hospitalidade, amor e oração de Abraão? Ló e suas 2 filhas foram salvas. Nós deixamos como sugestão de resposta. E assim nós chegamos ao encerramento dessa lição com o resultado da missão de Abraão. 3 pessoas foram salvas para o reino de Deus pela influência desse homem do Senhor, que recebeu a missão de Deus como sua e trabalhou em prol do seu semelhante. Que assim seja a nossa experiência. Estudar a palavra de Deus é muito bom, né? Olha só, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Você também pode nos seguir nas redes sociais e se inscrever aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações. Nos vemos na próxima lição.